Biotech, né, que o professor Charles vem colaborando, então, com o nosso programa. E do ano passado para cá, foi que ele saiu da coordenação da disciplina, mas continua colaborando com suas palestras, né, sempre que a gente solicita. Então, a gente agradece mais uma vez ao professor Charles Clement, e vou passar para ele, então, fazer a sua transmissão. Bom dia, Amazônia. Cíntia e Patrícia, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. E esta vez nós vamos ter duas palestras hoje. Uma palestra sobre a história da Amazônia, como vocês nunca viram. E a história desde o chegado dos humanos até ontem. E depois vamos falar sobre o futuro, que é a minha palestra preferida sobre o fim da Amazônia. Só para deixar vocês tudo otimistas para o feriado que já começou, né? Porque estamos no ponto facultativo aqui. Né? Ok, então, e nesse momento, vou apresentar uma palestra que eu preparei para o grupo de estudos estratégicos amazônicos do INPA, ano passado, e que já foi circulado para você o artigo que vai ser publicado agora pela editora do INPA. Então, por favor. Então, ninguém sabe quando os humanos chegarem na América do Sul. Mas a América do Sul é o último continente que nossa espécie ocupou desde que saímos da África 8 bilhares de anos atrás. Desde o gênero Homo apareceu na África, todas as espécies saíram da África e voltaram, saíram de novo, mas ficaram no velho mundo. E depois, uns 100 mil anos atrás, entraram na Austrália e entraram nas Américas. Então, foi reportado no início do ano, ano passado, um achado arqueológico em Califórnia de ferramentas humanas associado a ossos de mastodonte com 130 mil anos de idade. Então, esse muda o quadro sobre quando humanos chegarem nas Américas e eles não demorarem para chegar na América do Sul. No entanto, quando você lê a literatura, fala de 13 mil, 15 mil anos atrás que chegarem na América do Sul. Isso é porque ainda não incorporaram as implicações desse novo achado de 130 mil anos atrás. Mas quando chegarem na América do Sul, eles encontrarem opções para entrar no continente. E um grupo entrou pelo litoral Pacífico e outro grupo entrou pelo litoral Caribe e depois o Atlântico. E essa figura mostra aqui. E é interessante na história da América do Sul que esses dois grupos raramente se encontrarem. E então, quem entrou pelo Pacífico subiu nos Andes e não desceu mais. E quem entrou pelo Atlântico ficou nas terras baixas e não subiu nos Andes. E então, olhando para um mapa de genética humana da América do Sul, você vê claramente a diferenciação devido a essa decisão sobre entrada 13, 15 ou 100 mil anos atrás. Okay?
Então, quem é que chegou? Nos seus livros de história, é comum que você leia que essas pessoas foram caçadores. E também, evidentemente, coletarem outras coisas. Ninguém come somente picanha, né? Então, caçar sempre é complementado pela coleta de diferentes frutos, fontes de amido e etc, etc. Mas o que é importante nessa história é que essas pessoas também tinham séries de comportamentos que hoje chamamos de construção de nicho. E este é um conjunto de comportamentos comum na maioria dos animais e até em plantas. E vocês tudo conhecem que pássaros fazem ninhos, mas é uma construção de nicho, né? E saúva faz seus ninhos e eles são muito mais sofisticados do que os pássaros, né? Porque eles cultivam fungo para sua alimentação. E plantas também faz isso. Vocês têm ouvido falar de alelopatia. A alelopatia nada mais é de garantir seu próprio espaço, inibindo o crescimento de outras plantas. Não é? E plantas também são muito bem defendidos, já que eles não podem andar, eles frequentemente são cobertos com espinhos, ou têm princípios bioativos, o que inibe o herbívoros, não é? E então, tudo isso é construção de nicho. E humanos faz isso. E este é esse conjunto de comportamentos apareceu certamente antes do gênero Homo, e nossa espécie, nosso gênero vai acumulando conhecimento, vai acumulando comportamentos, e gradualmente Homo erectus cedeu lugar para Homo sapiens, e Homo sapiens cedeu lugar para Homo sapiens sapiens. E o nome é um pouco arrogante, né? Mas sugere que o sabemos pensar sobre o que estamos fazendo, não é? E esta sugestão, em realidade, é uma ilusão. Vocês tudo têm ouvido falar que raramente usamos mais de 10% do cérebro. Quem usa 11% ganha o prêmio Nobel, não é? Tá? E para que serve o resto? Aqueles outros 90%. Né? Esse é nosso inconsciente. E muito de que nós fazemos, certamente a maioria fazemos de forma inconsciente. Okay? Então, você passa o dia inteiro conversando com amigos no WhatsApp, no celular, etc. Mas a maioria desses não requer muito atenção. Né? É importante ligar o celular e passar a primeira mensagem, depois você cai no inconsciente só batendo papo com colegas ao longo do dia. Né? E este é nossa inconsciência funcionando. De vez em quando, despertamos alguns neurônios e vamos para assistir a palestra sobre a domesticação da floresta na Amazônia. Não é? E então, como eu falei, essas pessoas que já têm os comportamentos de construir nichos, chegarem na América do Sul e descerem nos dois diferentes lados dos Andes. E o importante desses comportamentos de construir nicho é que são pessoas igual como a gente. Se você encontra eles no ônibus, você não vai saber que eram pessoas de 100 mil anos atrás. E eles aprendem rapidamente e se adaptam rapidamente aos biomas novos em que estão chegando. E então, pessoas chegando
em qualquer ambiente, começa a ocupar espaço. E humanos são bons de algumas coisas. Eu já mostrei que essa história de sapiência é um pouco excessivamente orgulhoso dos seres humanos, né? Mas quem somos bons mesmo em fazer é filhos. E então, essa que vai ser a tônica do segundo palestra, que precisamos parar com isso, né? Mas no início, queremos encher um continente, não é? E então, encontramos na chegada um montão de picanha na forma de os mastodontes e nos preguiças gigantes e etc, etc. E porque aprendemos rápido, escapamos daqueles o tigre, dente de sabre, etc. E ocupamos o América do Sul. E 2 anos atrás, um candidato a doutorado em uma universidade dos Estados Unidos, o Amy Goldberg e seus orientadores, tentarem modelar como é que a população humana cresceu na América do Sul ao longo do Holoceno. Okay? Então, essa figura de Goldberg et al. Começa 14 mil anos atrás, quando a população ainda era bem pequena. E durante o Pleistoceno, o clima não foi tão ameno, tinha temperaturas um pouquinho mais baixas, na Amazônia talvez 2 graus mais baixos, mas o importante é que era mais seco. E então a vegetação era diferente, menos exuberante do que hoje. Né? E certamente com menos vegetação, o número de animais aproveitando esse era menor do que poderia ser se era mais úmido. E então a população humana começou a ocupar o América do Sul e conforme começou a ser um pouco mais sedentário, a população realmente começa a crescer. E então termina o Pleistoceno 11 mil anos atrás e a população humana já está crescendo, hein? E aí entramos no Holoceno e para os próximos 6 mil anos, a população cresce com uma curva logística. Isso quer dizer que cresce rapidamente no início e depois chega num platô. Ok? E este é típico de animais ocupando novo espaço. Okay? Qualquer animal que encontra um novo habitat segue esse tipo de curva. E aí dá para perguntar, se humanos constroem nichos, por que é que a curva é logística? Well, a resposta é que a construção leva tempo. Porque diferente de construir um barraco para a gente nos proteger da chuva, construir um ambiente propício para humanos leva mais tempo. E então, esta construção do ambiente é chamada de domesticação da paisagem. E então, modificando a paisagem para ter maior abundância de recursos é típico de nosso comportamento de construir nichos. Então, o nicho não é somente a casa, o nicho é nossa paisagem em que vivemos, ok? E também, ao mesmo tempo, começamos a domesticar espécies de plantas e alguns poucos animais. Diferente do velho mundo, no novo mundo, os povos indígenas domesticaram muito pouco animais. Okay? E então, tudo isso leva tempo. E então, essa curva logística parece que reflete este demora em domesticar paisagens e plantas e animais. E depois, o Holoceno é um pouco instável naquele período de 7, 6, 5 mil anos atrás.
Quando fica mais estável, 4.000 anos atrás, a curva muda e passa a ser logarítmico, como é típico de nossa espécie em outros lugares. Okay? Então, esse sugere que agora a paisagem da Amazônia, da América do Sul em geral, já é relativamente bem domesticado. Estamos agora com um conjunto de plantas e animais para sustento, alguns domesticados, outros tirados da paisagem domesticada. Okay? E então, aí vai a curva logarítmica, que é típico de outros lugares onde humanos estão vivendo. E então, este mostra que é início de construção de nicho e depois a construção acelerada. E a partir de 4.000 anos atrás, nos restos arqueológicos da Amazônia e da América do Sul em geral, vemos que os humanos estão produzindo cada vez mais em sistemas agrícolas. Okay? Então, inicialmente em quintais e gradualmente as roças agroflorestais vão expandindo ao redor das comunidades. Okay? Então, esse é que alimenta o crescimento logarítmico no segundo parte do Holoceno. E então, observe que os números, aquele gráfico de Goldberg, terminou 2.000 anos atrás. Então, eles não tentaram estimar a população das Américas na época da conquista. E esta é uma grande discussão. Quantas pessoas que tinha nas Américas em 1500, quando Pedro Álvares Cabral encontrou o Brasil, né? E nunca vamos saber. Não tinha o IBGE naquela época, né? E então, tudo são chutes. E agora, os humanos são bons de algumas coisas, como eu falei, né? Filhos e chutar. Né? E então, chutes são a brincadeira preferida da academia, não é? E aqui estamos fazendo mais chutes aqui sobre o que passou no passado, né? E então, o William Denevan é um estudioso desse assunto, ele passou 50 anos da carreira dele trabalhando com esses números. E, periodicamente, ele desesperava e falava que nunca vamos saber, e depois voltou a fazer mais chutes. Né? E, então, os números dele são sempre muito conservadores. E, então, nas Américas, ele acredita que algo entre 37 e 54 milhões de pessoas ocupavam os dois continentes na época da conquista. E na Amazônia, algo como 8 a 10 milhões. Não é? Mas esse, como eu falei, são números conservadores. E tem outras pessoas que acham que talvez tinha 20 milhões. E depois da conquista, a população despencou, né? Doenças europeus, escravização, guerra fomentada pelos espanhóis e pelos portugueses para escravizar, e etc, etc. E a população despencou. Mas tem gente que acha que naquela época tinha 20 milhões, ou mais, só na Amazônia. Né? E esse sugere que muito da Amazônia foi modificado. Só voltamos a ter 20 milhões em 1975, mais ou menos. Okay? Então, a Amazônia foi esvaziada e depois a população voltou a partir da época de borracha e cresceu rapidamente, chegando ao mesmo 20 milhões em 1975. Okay? Agora, quando a pessoa chega num novo ambiente, começa a se espalhar,
começa a ser sedentário. Uma das coisas que acontece é que as línguas mudam. E vocês sabem que aqui no Brasil já tem dialetos quase. Os mineiros falam diferente que os cariocas, que tudo eles não falam português muito bem. Quem fala bem português são as pessoas da Amazônia. E assim, não sou eu que estou falando, eu sou um gringo chegando depois. Mas estudiosos de línguas, especialmente da língua portuguesa, diz que quem fala português mais correto são as pessoas da Amazônia. Então, pode ficar orgulhoso, aqueles outros brasileiros lá para o sul é que não sabem falar. Mas o que é importante é que quando se ocupa uma área continental, quando as populações inicialmente são muito pequenas e muito espalhadas, línguas mudam muito rapidamente. E na época da conquista, só nas terras baixas tinha ao redor de 2.000 línguas. Okay? E se contarmos todos os Andes, certamente 3, talvez 4.000 diferentes línguas nas terras baixas. Mas eles não foram distribuídos uniformemente. Tinha algumas línguas que dominavam, línguas que os linguistas chamam de expansivas. E nessa figura tem os 6 deles. E os mais importantes são o Tupi, em amarelo, o Arawak, em vermelho, o G, em azul, o Caribe, em verde, e depois o Panou e o Tucano são um pouco o menos importantes. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele encontrou com gente falando Tupi. Então, Tupi originou em que hoje é Rondônia e expandiu inicialmente em direção leste da Amazônia e durante essa expansão originou Tupi-Guarani. E esta família de línguas é que foi mais expansivo nas terras baixas, especialmente no Brasil. E eles que ocupavam tudo o litoral brasileiro, desde o Pará até o Rio de Janeiro e São Paulo. Okay? Então, o Pedro Álvares Cabral encontrou com gente falando tupi. Okay? Mas Cristóbal Colombo encontrou gente falando Arawak quando ele chegou no Caribe. E Arawak também originou na Amazônia. E ainda tem um debate se foi também um pouco a oeste de Rondônia, em Bolívia e Acre, ou se foi no norte, no noroeste da Amazônia, onde tem a fronteira entre Brasil e Colômbia. Okay? Então, esse debate ainda está em andamento e não tem solução. Mas, então, essas línguas são resultado de uma história profunda. E é muito difícil acreditar que tem 2.000 línguas nas terras baixas se as pessoas só chegarem 13.000 anos atrás, como está escrito na maioria das revisões. Então, com mais tempo, é lógico que vamos ter mais línguas. Ok? E nesse período, imediatamente antes da conquista, a população de 8 ou 10 ou 20 milhões de pessoas estava vivendo em comunidades sedentárias. E hoje os arqueologistas estão mapeando este, e cada ponto aqui no mapa, ponto preto, é um sítio arqueológico. E nessa região, marcado com amarelo, a maioria dos sítios
tem terra preta. E vocês têm ouvido falar de terra preta. E terra preta nada mais é do que os lixeiros dessas comunidades sedentárias. E como eu falei, humanos são bons de poucas coisas, né? E somos também bons de, desculpa, produzir lixo. E produzir lixo é que produz a matéria-prima para os arqueólogos estudar e entender como é que essas pessoas viviam, ok? E então, este mapa é de 2014, realmente, embora publicado em 2015, e o mapa atual, esse mapa de 2015 tem 3.000 sítios, o mapa atual tem mais de 6. Então, os arqueólogos estão com um esforço muito grande hoje para mapear os sítios arqueológicos, porque este vai permitir a gente estimar um pouco melhor o número de pessoas que estavam aqui na época da conquista. E lembra que eu falei que essa construção de nicho envolve duas atividades principais: domesticar paisagens e domesticar plantas e animais. E então, nessa figura, os pontos pretos não são sítios arqueológicos mais. Eles são castanhais. Castanhais vocês tudo conhecem. Se não tem andado dentro de um, pelo menos vocês sabem que é e têm visto fotos, né? E castanhais são florestas domesticadas. Okay? Florestas em que humanos mudaram a composição de espécies para ter mais castanheiras e mais outros árvores. Não existe castanhal que é puro castanha. Os castanhais são misturados com outras espécies. Maior parte deles são úteis. Okay? E as manchas em vermelho e amarelo são áreas em que os recursos genéticos de plantas cultivadas, diferente desses manejados como castanha e piquiá e etc., mas cultivados como mandioca e milho e batata doce, etc., esses são áreas em que a riqueza de número de variedades é muito alta. E estes são os recursos genéticos que os melhoristas de plantas hoje querem utilizar. E você olha para esse mapa e você vê por que é que só tem esse pequeno número de manchas. Fala porque, igual como os arqueólogos, os prospectores de recursos genéticos não têm andado em tudo da Amazônia. Porque custa dinheiro. Né? E agora, nessa época de vacas magras, para não dizer cadaváricas, né? Nós estamos andando mais na Amazônia. E aí você vê um montão de nomes de diferentes espécies que vocês conhecem, e esses são os locais em que originarem, ou possivelmente originarem. Aqueles que são possivelmente originarem sempre tem uma interrogação. E aqueles que sabemos onde originou tem somente nome, como mandioca, aqui na região de Rondônia, o cacau, lá no sul do Equador e norte de Peru, e etc. Okay? Então, temos pós-graduandos aqui em Manaus, especialmente, ou em outras partes do Brasil, estudando esse assunto para tirar os pontos de interrogação. E uma aluna nossa agora acabou de publicar um artigo sobre Mapati. Mapati é um pouco a norte de Cacau aí, né? E agora Mapati não tem mais uma interrogação. Ok? Então, gradualmente, igual como os arqueólogos estão decifrando onde as pessoas viviam e quem fazia, os geneticistas estão decifrando a origem de essas plantas domesticadas aqui na Amazônia.
E quantas plantas que tinha nos sistemas de produção, 500 anos atrás, eu fiz um levantamento já faz 2 décadas, e tinha pelo menos 138 espécies sendo cultivado ou manejado intensivamente aqui na Amazônia. E alguns nativos da Amazônia, que são esses números em vermelho, e outros que são exóticos, que vêm dos Andes, que vêm de México, especialmente. Temos muito planta cultivado que vem que é chamada de Mesoamérica, mas essencialmente é sul de México e é norte da América Central. E o mais famoso deles é milho. E você vê esta figura que os nativos têm muito mais que são chamados de domesticação incipiente e menos domesticados. Okay? Isso que se espera para pessoas que constroem nichos. Você vai começar a experimentar com um montão de coisas. E você dá mais atenção gradualmente para alguns. E muito atenção para poucos. E este é a sequência que se espera em uma região em que está domesticando um montão de diferentes coisas. Mas se você olha para os números dos exóticos, a curva é exatamente contrária, não é? E esse também é que você espera. Porque humanos são muito preguiçosos. Né? Eu estou realmente dando parabéns para vocês, que no dia de ponto facultativo, vocês levantarem para assistir o fim da Amazônia na sua disciplina. Tá? E então, você espera esse de pessoas preguiçosas, porque eles vão carregar sementes de um lugar para outro. E você vai carregar sementes de coisas que são domesticadas, não é? Porque eles são mais úteis para as pessoas que domesticaram originalmente. Okay? Então, naquele lista de 33 que são exóticos, tem coisas que, como o milho, o feijão, a abóbora, o abacate, etc., etc., que vem de Mesoamérica, que vem do norte da América do Sul, que vem de alguns lugares dos Andes, entrando na Amazônia, e também do Nordeste brasileiro. Okay? Então, pessoas em tudo o mundo sempre trocarem os recursos genéticos. Esse é um hábito, um comportamento humano. Né? E esse só terminou agora com a Convenção da Diversidade Biológica. Okay? Então, criamos esse para salvar a biodiversidade, mas agora está complicando a nossa vida, como vocês todos sabem, o que precisa enfrentar as autorizações dos diferentes ministérios aqui no Brasil. Não é? E então, vamos passar, por favor? Como definir a produção de alimentos? E eu já falei de agricultura, porque esse é um termo genérico que nós usamos. Né? Mas, em realidade, a agricultura é um sistema que originou no Velho Mundo e agri quer dizer campo. Então, a agricultura é cultivo dos campos. E esse não é uma coisa que aconteceu nas Américas. Okay? E então, nas Américas, nós tínhamos horticultura, que é a cultura dos jardins, dos hortos. Né? E a arboricultura, que é o cultivo das árvores. Okay? Mas em todo mundo também tinha essa. Só que no Oriente Médio, especialmente, tinha os campos que depois foram transformados em campos de trigo. E mais importante para nós, cevada. Não é? E então, este é um tipo de agricultura, um tipo de produção de alimentos que é muito diferente, porque as plantas não são manejadas como indivíduos.
Você maneja populações de uma vez, né? Em horticultura, se maneja plantas individualmente. E árvores também, arboricultura. E esse tem consequências dramáticas em como que as plantas mostram mudanças na sua morfologia, em suas outras características. E basta comparar milho com trigo, por exemplo. O espiga de milho ancestral, das espécies, das variedades silvestres de milho, são inflorescências pequenos, não maior do que meu dedo. Que é mais ou menos o tamanho de uma inflorescência de trigo também, não é? Mas vocês tudo conhecem a espiga de milho moderno, né? Que é mais ou menos igual a um braço, não é? Certo? E esse não aconteceu no Velho Mundo, onde plantas foram manejadas em agricultura. Okay? Então, os grandes cultivos do mundo são arroz, trigo, cevada, sorgo, tudo foram manejados em sistemas de agricultura. Mas milho é diferente. Embora produzido hoje em um sistema de agricultura, original como horticultura. Né? E, então, nós estamos vendo hoje, na arqueologia amazônica especialmente, que a agricultura não existia. O que existia era uma combinação de horticultura com arboricultura. E, mesmo assim, está domesticando plantas que hoje estão sendo produzidas em agricultura. Okay? Então, este é um pouco de diferença entre a Amazônia e as outras partes do mundo. Né? E quando se domestica árvores e domestica paisagens, vocês têm alternativas para a subsistência. E até recentemente, pessoas pensavam que a Amazônia era como o resto do mundo. Começa a ter plantas cultivadas, aí a população depende de plantas cultivadas, e ponto final. Mas não aconteceu isso. E no Ilha de Marajó, por exemplo, vocês sabem que tinha a cultura marajoara, que se você visita Belém, você quase com certeza volta com a cerâmica turística marajoara. Okay? E esta foi uma sociedade complexa, com populações numerosas, que vivia principalmente na ilha de Marajó, que é o nome da sociedade. Né? Mas os arqueólogos hoje acham que a população de Marajó não dependia de mandioca, de milho, de batata doce, como imaginávamos 10, 20 anos atrás. Né? Provavelmente essa população dependia de açaí, que hoje voltou a ser uma moda. Okay? Então, o pessoal está agora começando a avaliar quanto proteína pode ser produzido de árvores. Eu vou mostrar para vocês mais tarde um outro estimativo deste. Okay? Mas uma vez que estamos pensando sobre florestas domesticadas, vamos então tentar olhar para a Amazônia. E os ecólogos e botânicos têm feito muitos inventários florestais. E tem uma rede de ecólogos e botânicos chamada de Amazon Tree Diversity Network, rede de diversidade de árvores da Amazônia. E pessoas da UFAM, do INPA, do Museu Gelde, lá da Universidade Federal de Rondônia, de Acre, de Mato Grosso, tudo tem contribuído para essa rede de parcelas. Então, uma de nossas alunas aqui do INPA, Carolina Leves, que está para defender doutorado agora, pegou essa informação
extraiu os detalhes sobre as árvores que temos informação que foram domesticados em algum grau, e a maioria apenas de forma incipiente. E ela foi mapear a abundância e riqueza dessas espécies em todas essas parcelas na Amazônia. E com um pouco de modelagem e estatística, que eu não entendo muito bem, ela podia mostrar uma interpolação entre os pontos. E então, quanto mais verde o fundo, menos domesticação. Mas isso não quer dizer que não teve alguma alteração. Okay? E quanto mais branca, mais laranja, e depois mais branca, o mais domesticado. E você vê que os padrões são diferentes. Okay? Então, em termos de abundância, o sudoeste da Amazônia, o Bolívia, Rondônia, Acre, tem as florestas com maior abundância de espécies domesticadas. E também no noroeste da Amazônia. Quando se transforma essa em relativa, o noroeste da Amazônia quase desaparece, mas o sudeste fica igual. Por quê? Porque tem maior número de árvores por hectare naquela região, mas são árvores mais finas. Okay? Então, em termos relativos, tem menos. E com riqueza, a coisa também é similar. Diferentes lugares têm maior riqueza, e aí o leste da Amazônia aparece como mais rico em número de espécies, em lugar de que somente abundância de espécies. Okay? Diferentes partes da Amazônia mostram diferentes padrões. E deste o conjunto, né, podemos destacar algumas árvores que vocês conhecem, que são hiperdominantes. Hiperdominantes é uma ideia que foi apresentada em 2013, quando Ter Stig e o grupo da Amazon Tree Diversity Network começaram realmente a massagear seu conjunto de dados. E eles descobriram que, na biomassa da Amazônia, metade da biomassa tem de apenas 227 espécies. E dentro dessas 220 espécies, tem algumas que humanos acham muito importantes. O açaí da Amazônia, aliás, desculpa, açaí do Amazonas, né? Parênteses, você pode ficar um pouco triste porque nós temos mais, né? E o açaí do Amazonas é a árvore mais abundante da Amazônia, seguido de patuá e depois vem o açaí do Pará. Okay? E buriti, cacau, castanha. Okay? E tem outras espécies úteis nesse grupo, né? Mas esses são aqueles que vocês tudo reconhecem facilmente atualmente. Ok? Vamos passar, por favor. E olhando para patuá, né? Vemos que em diferentes lugares o patuá tem diferentes abundâncias. E então o patuá atualmente é mais importante no oeste da Amazônia, mas no sudoeste e até no centro já foi muito importante. Pode ser que foi mais importante também no leste da Amazônia no passado. Mas na época da Segunda Guerra Mundial, quando os italianos e espanhóis pararam de fornecer azeite de oliva para a Europa e para os Estados Unidos, os Estados Unidos, que também estava incentivando borracha, incentivou a coleta de patuá. Porque patuá tem um óleo com o mesmo perfil de ácidos graxos de que azeite de oliva.
E a razão que não tem o mesmo sabor é que azeite de oliva é envelhecido em tonês de carvalho, né, antes de ser comercializado. Então, se pegamos azeite ou óleo de patois, envelhecemos em carvalho, podemos ter azeite. Okay? E então, patois substituiu azeite de oliva durante a Segunda Guerra. Mas os amazônicos não eram tão espertos como os italianos e os espanhóis, porque eles foram derrubar os patois para coletar mais e mais rapidamente. Okay? E então, os patuazais, que talvez era mais abundante no leste da Amazônia no passado, desapareceram. Okay? Mas esse é um comportamento o capitalista muito comum. O sistema capitalista incentiva esse tipo de pensamento de ganho imediato. Okay? E lembra que somos hoje tudo capitalistas. Não é? E então, as florestas haviam sido domesticados, estava sustentando uma população que ninguém sabe o tamanho, mas certamente razoavelmente grande, né? E aí chegou essa turma de portugueses. E lá no Caribe, os espanhóis. Não é? E aí, então, tudo que era o desenvolvimento nativo nas Américas parou. Okay? E ao longo dos próximos séculos, a população despencou. E eu já comentei que esse é devido às doenças europeias, à escravização, às guerras fomentadas pelos espanhóis e especialmente pelos portugueses para escravizar, mais do que nada, hein? E porque chegou um pequeno número de europeus e eles queriam mão de obra para produzir diferentes coisas para exportar de volta para a Europa, né? E então a população de tudo as Américas, não somente da Amazônia, despencou, porque as populações nativas não tinham resistência às doenças que vinham da Europa e da África. E então, vocês tudo têm ouvido falar que quando um tribo indígena é contatado pela primeira vez, o gripe comum mata 90% rapidinho. Ok? E assim tem acontecido nos últimos 10 anos aqui na Amazônia brasileira. Né? Então, essa é a razão que os poucos indígenas que ainda não têm contato estão fugindo do contato. A maioria dos humanos não quer morrer rapidamente de gripe. Não é? Okay? E então, a Amazônia essencialmente ficou vazia. Então, de uma população indígena de algo entre 8 e 10 bilhões, despencou para algo como 200 mil. Fala de esvaziar um subcontinente. Okay? E então não é à toa que quando chegaram os primeiros naturalistas europeus, como Alexandre Rodrigues Ferreira e Karl von Martius e etc., eles relataram pequenos grupos de índios isolados na floresta e uma floresta exuberante, aparentemente pristine, né? Mas essencialmente a floresta estava vazia. Okay? E esse só começou a mudar mais de 200 anos depois da conquista. Okay? Então, aqui na Amazônia brasileira, a partir de 1720, a população começa a crescer. Né? E depois cresce mais rápido quando começa uma demanda para borracha. Okay? Então, durante todo esse período da chamada drogas do sertão, etc., estão tentando viver
das florestas domesticadas pelos índios no passado. Okay? Porque as drogas do sertão eram somente drogas porque as pessoas não sabiam que os índios haviam domesticado essas coisas. Então, urucum foi um desses cultivos importantes que era chamado de droga de sertão. Né? E a palavra droga, frase droga de sertão tem sempre a conotação que foi extraído da floresta. E não foi coisa alguma. O mais importante nessa época foi cacau. E cacau foi domesticado. Embora não tinha chocolate na Amazônia, cacau foi domesticado na Amazônia. E depois foi levado para os maias inventar chocolate. Mas os europeus chegaram, gostaram de chocolate lá na América Central e virou moda em tudo a Europa o consumir chocolate. Assim foi antes de tomar café. Hein? Então, pessoas tomavam o chocolate. E aí começa a ter o crescimento de novos sistemas de produção. A agricultura chegou na Amazônia e plantarem cana-de-açúcar, plantarem tabaco, plantarem o algodão, plantarem outros cultivos exóticos nativos, tentando desenvolver uma economia agrícola para exportar para o centro de poder, que era Portugal. Não é? Okay? E o Marquês de Pombal, que vocês todos têm ouvido falar, né? Ele era uma pessoa que acreditava que extrativismo era o sistema econômico do atraso. E ele tentou implantar agricultura em tudo que é as colônias de Portugal na América do Sul. Okay? E então vem crescendo a importância da agricultura e nesse fim de período, esse é o esforço pomboliano de expandir este. Mas vê que o extrativismo também continuou crescendo. Okay? E aí quando vem a borracha, é que começa a expandir rapidamente. Mas essa figura termina no ano da independência. Independência de quem? Oh, mas vamos primeiro falar um pouquinho da colônia de Grã-Pará, não é? E a economia foi essencialmente extrativista, como eu comentei. Né? E aqui tem o detalhamento que são alguns dos cultivos, os drogas do sertão, que em realidade foram cultivos dos índios antes da conquista. Ok? Cacau, castanha, guaraná, pau-cravo, esse sim, não foi domesticado pelos índios. Okay? Urucum foi. Diversas plantas aromáticas vinham da produção indígena ou de extrativismo. Plantas medicinais é a mesma coisa. E uma coisa que era puramente extrativista era óleo de peixe-boi e ovos de tartaruga. Ok? E então, o Alfredo Roma é um economista de Embrapa, em Belém, e um grande estudioso desse passado colonial, em termos de extrativismo e produção agrícola aqui na Amazônia. Então, se quer mais sobre esse, Alfredo tem diversos artigos e um livro muito bonito sobre esse assunto. E aí vem a independência. Mas independência de quê? Então, Pedro declarou a independência de uma colônia. Portugal tinha, naquela época, 13. Antes tinha mais. Mas ao longo do período, ao longo da história, foi unificando diferentes colônias. E na época da independência da colônia do Sul, né, que Dom Pedro declarou lá em Minas, se não me engano, né, essa foi uma colônia. E era a colônia onde o império havia se transferido quando fugiu de Napoleão. Não é? Você lembra esse recentemente, 3, 4 anos atrás,
ou tinha muito notícias sobre esse período, né? Porque celebrou os 200 anos desse acontecimento, ok? E é muito importante lembrar o que aconteceu com o Império. Então, Napoleão fez o Império Português fugir de Portugal. E quem deu tudo o apoio foi a superpotência da época, a Inglaterra. Ok? E então a Inglaterra colocou uma série de flotilas de navios de guerra a serviço do Império Português para fazer essa migração de Lisboa para Rio de Janeiro. Okay? E então, quando o Corte voltou em 1818, se não me engano, né, havia feito uma grande transformação em algumas das cidades daquela colônia, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Okay? E aí o Dom Pedro, poucos anos depois, declarou independência daquela colônia. E quem foi a primeira coisa que ele fez em termos de diplomacia internacional? Com a ajuda dos ingleses, ele mandou comitivas para Salvador e para Belém, que foram os capitais das outras duas colônias. E que fez? No seu livro de história diz que convidou as outras colônias para se juntar e criar o Brasil. Convidou coisa alguma. Né? Anexou o Nordeste e, em seguida, anexou a Amazônia. Né? E se você ler algum dos livros que tem decifrado essa história mais claramente, vocês vão ver que chegou alguns navios de guerra na Baía de Belém e ameaçaram bombardear a cidade se o governo da época não aceitou a anexação para que agora é Brasil. Okay? Então, lembra que quem escreve o livro de história é o vencedor. Okay? É por isso que você não sabe corretamente a história do próprio Brasil. Então, a Amazônia foi uma colônia de Portugal. E de um dia para o outro passou a ser colônia do Brasil. Agora, esse dá para entender um pouquinho sobre o subdesenvolvimento da Amazônia. E este que vai ser a tônica do resto desse palestra. Ok? E então, na Amazônia, como no resto que agora é Brasil, né? Tinha grandes desigualdades sociais e econômicas, né? Os índios e negros eram escravizados. O elite era essencialmente isolado. Tinha seus soldados para se proteger contra a população que eles haviam escravizado. Né? E quando aconteceu a anexação, a economia da Amazônia quase parou. Né? E então o Estado era corrupto, isso não é novidade, né? E aí começou a cabanagem. A cabanagem é a maior revolta popular contra o Império Brasileiro. Porque lembra que quando Dom Pedro declarou independência, para criar um novo império, né? E então, este é o maior levante. Nos livros você tem lido sobre o levante Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, e um levante, diversos levantes no Nordeste, que ganharam livros famosos sobre os casos, né? Mas ninguém tem ouvido falar da cabanagem, você tem ouvido falar da palavra cabanagem. Mas o que realmente aconteceu é que a população da Amazônia levantou contra os brasileiros, o novo império, né?
e contra os portugueses, porque o novo império anexou a Amazônia, mas quem estava ainda controlando eram os portugueses, que havia sido abrasileirados, né? E então o levante foi de uma pequena classe média junto com os índios e os negros escravizados, contra o elite. E para reprimir o governo central do Brasil mandou exércitos aqui para a Amazônia para matar os amotinados. Não é? E ao redor de 40% da população dessa colônia foi morto rapidamente, num período de 5 a 6 anos. Okay? E aí, todos os líderes deste movimento foram mortos pela invasão do governo brasileiro para garantir a sua colônia. Okay? E aí vem o período da colônia brasileira, que realmente começa no fim da cabanagem. Okay? Então, não tinha mais revolta contra esse governo colonialista do centro do Brasil. Né? E nesse mesmo momento começa a crescer a demanda para borracha. E um produto que extrativista, que havia sido parte da pauta das drogas do sertão, de pouca expressão, passou a ser a principal fonte de divisas. E aí não tinha população para extrair seringa. Né? E então, deu muito sorte para o governo central, que teve uma grande estiagem no Nordeste, e então eles migraram populações do Nordeste para a Amazônia para extrair borracha e atender a demanda internacional para borracha. E então, a partir de 1850, começa a expandir borracha, e o ciclo de borracha levantou a economia da Amazônia. E vocês todos sabem alguns dos resultados, né? Os teatros da paz em Belém, o teatro aqui em Manaus, e outro, Maranhão também tem prédios imponentes dessa época, né? E então teve essa grande expansão. E ao mesmo tempo, lá no centro do império, café estava em expansão. Aí é importante que quando borracha começa a despencar, lá já no século passado agora, né? 1915, 1920, é quando começa a despencar a borracha, né? O, o elite da Amazônia, que antes tentava de toda maneira ignorar os brasileiros, de repente queria apoio do governo central do Brasil. E o governo central não deu apoio, porque estava apoiando o café. Então você vê esse despenco de borracha no lado direito do figura e o subido de café. Esses são que hoje chamamos de políticas públicas. Ok? Então tinha um plano para apoiar cafeicultura em Minas e São Paulo e Rio de Janeiro, etc. E assim foi muito bem executado. Tanto que o café recuperou bem e ficou muito importante para anos lá. Okay? Mas aqui na Amazônia, sim, o governo editou o plano de recuperação de borracha e não colocou um centavo para ajudar. Okay? Então, este é que você espera de uma colônia interna. Em um país desigual como o nosso, né, o poder central cuida do centro e não cuida da periferia, da colônia. Ok?
E então, esse plano de valorização do café funcionou muito bem. Plano de defesa de borracha foi apoiado pelo governo do Pará, da Amazonas, evidentemente, que dependia da borracha, né? Mas sem o governo federal. Ok? Então, que é a economia da Amazônia despenca, não é? Vocês tudo têm ouvido da história do colapso, né? E então, o que vai fazer? Well, acontece que dá para entrar no mato e começar a caçar bicho. E aí, o extrativismo de animais começa a ser importante. Contras, né? Todos esses bichos que tinha o peles, que podia ser usado na moda de Europa e de Estados Unidos. Então, começou a grande matança de bichos na Amazônia para manter as exportações. Okay? Então, pessoas, os barões de borracha, passaram a ser barões de peles. Okay? Eles tinham mão de obra, hein? Porque lembra que a floresta estava cheia de nordestino com borracha. E o nordestino aprendeu rapidamente como viver na floresta, aprendeu com os índios e aprendeu por conta própria, né? E sabia muito bem caçar. E então começou a caçar para vender peles. E aí as florestas começam a esvaziar de novo, mas dessa vez de bicho, não de humano. Ok? Aí, nos anos 50, vem a colônia moderna. Ok? E o, especialmente a partir do governo militar, de 1964, começa um esforço concentrado de ocupar a Amazônia como colônia. Então, a primeira coisa que o governo fez é desenhou uma estrutura geopolítica chamada de Amazônia Legal, que vocês todos têm ouvido falar. BioNorte é um projeto dentro da Amazônia Legal, ok? Todos os estados da Amazônia Legal têm centros de BioNorte, ok? E aí, que são os iniciativos? As rodovias, projetos agropecuários, extração mineral, o intensivo é o Cerro de Carajás, torna-se um grande centro de exportação de minérios. Mas antes desse, em Amapá, tinha a exportação de outros minérios. Okay? Aqui no estado do Amazonas também temos Pitinga, agora lá em Nova Olinda do Norte tem outros minérios começando a ser extraídos e petróleo, evidentemente. Não é? E a economia extrativa finalmente perde importância. Okay? Até 1950, extrativismo vegetal e animal, hein? Lembra aquele último surto do extrativismo? Né? O extrativismo desses tipos respondia para a maior parte da PIB da Amazônia. Okay? Mas a partir dos 50, essas outras coisas começam a ser introduzido e a economia começa a ser uma economia moderna. Okay? E o governo militar teve uma série de planos para a Amazônia, né? E uma parte desse foi o Zona Franca de Manaus, que vai sofrendo até hoje, porque é uma coisa artificial, não é? Então, quem foi o resultado de todos esses planos? O concentração fundiária, agora tem os grandes latifúndios, né? Tinha menos desse no passado, porque a pessoa simplesmente não tinha título para a terra. Né? Intenso fluxo migratório para a região. Né? Não tinha bastante gente na Amazônia para satisfazer os militares, então eles trouxeram gente do Nordeste novamente.
E depois começaram a trazer do sul, do centro-oeste, etc. Né? E aí os núcleos urbanos antigos começam a encher. E novos núcleos urbanos são criados. Aumenta o índice de pobreza, urbano e rural. Emergem os conflitos entre os novos e os antigos atores. Né? Aqui no Amazonas temos relativamente pouco disso, né? Mas nos outros estados da Amazônia Legal tem muito conflito por terra, né? Especialmente no Pará, Mato Grosso, Rondônia. Né? E então, este é o legado desses planos de desenvolvimento. O PIB aumentou? Aumentou. O índice de desenvolvimento humano aumentou? Aumentou, mas ainda é menor do que nas zonas centrais do esse país. Não é? E a Amazônia é uma colônia, ok? Esse precisa ser muito bem entendido. E vocês veem esse claramente em termos energéticos. Os planos de Eletronorte foram traçados durante o governo militar e nada mudou com a democratização. O plano não mudou. Talvez expandiu. Okay? Então, estamos produzindo energia no Rio Madeira, o Geral e Santo Antônio, e aquele para Porto Velho, também. Mas a maior parte é exportado para o sul. E Belo Monte. Vocês todos sabem a discussão sobre Belo Monte, né? O maior investimento que vai produzir menos energia do que qualquer outro hidroelétrico. E a energia vai para onde? Com linhas chineses, hein? A China está começando a colonizar a Amazônia também. E a energia vai para fora. Tucuruí, a energia vai para Japão. Formado em alumínio, né? E exportado para Japão. E então, a Amazônia é uma colônia energética. Né? E a colônia agropecuária. O que é o arco de desmatamento? É a expansão agropecuária na Amazônia. Okay? Os índios domesticaram a Amazônia para ser florestado. Agora, nós, modernos, estamos domesticando a Amazônia para ser campo. Ok? Vocês tudo têm visto imagens desses lindos campos de soja e pastos bem cuidados para produzir nosso friboi. Ok? E estes são projetos bem sucedidos para a sociedade moderna. Ok? Mas, como vocês todos sabem, estão criando problemas, contribuindo para as mudanças climáticas de forma acelerada. E conforme expande o agronegócio, expande nossa contribuição para as mudanças climáticas. E lembra uma coisa, os donos de friboi e de soja de Playa Mágio, eles não investem o dinheiro novamente na Amazônia. O dinheiro vai para os bancos suíços e bancos paulistas e para outros projetos deles em outras partes do Brasil e do mundo. Mais uma vez mostrando que somos colônia. Okay? Mas o desmatamento, que é atualmente considerado ser um problema, né, contribui para o índice de desenvolvimento humano. Você pode olhar para o ano 2000 e 2010 e você vê que aquele arco de desmatamento tem um índice de desenvolvimento humano melhor do que no parte que ainda tem floresta. Opa! Se queremos melhorar o bem-estar da população, vamos desmatar logo esse floresta. Não é? Okay? E este é o plano. O governo diz que vai manter em pé, mas não dá investimentos para fazer este. Em lugar deste, investe em apoiar o agronegócio. Okay? E pronto.
A decisão é onde que vai o investimento. Basta olhar para esta. Retórica é fácil. Segue o investimento. E então, o índice Gini é um índice que mede desigualdade. Okay? Então, o índice de desenvolvimento humano é um número médio, né? Mas não mostra desigualdade. Okay? Mas o desigualdade aqui na Amazônia é grande ainda, né? Está diminuindo gradativamente, mas principalmente porque no arco de desmatamento tem muito menos gente pobre. E a razão é que eles são expulsados. Eles vêm para as favelas de Manaus e Belém, em lugar de criar favelas nos novos centros de negócios agropecuários em Mato Grosso e sul do Pará. E a composição do PIB é sempre uma coisa interessante para a gente ver. Né? E lembra que eu falei que em 1950 o extrativismo respondia por metade da economia da Amazônia. Atualmente, não. Você vê como que é medido PIB, né? E tem agropecuária, tem transformação, mineração, construção, serviços, etc. E a agropecuária é que o interesse para a gente. Olha como, em termos brasileiros, a agropecuária representa 10% do PIB. Se você estuda, vocês que assistem o Globo, né, sabe que o agro é tech, é pop e é tudo, não é? E está salvando as exportações brasileiras, mas representa relativamente pouco do PIB, ok? Gera muito dinheiro, essa é a verdade, ok? Na Amazônia é maior. Essa é a expansão do agronegócio para dentro da Amazônia. Mas aquele, desculpa, setor agropecuário quase não produz coisas da Amazônia. Né? Os melhores pastos são gramas africanos, né? O soja é chinês, milho é mexicano, algodão sim, pelo menos é sul-americano, não é? E então, para a Amazônia, a expansão agropecuária é uma grande parte do crescimento econômico da região, ok? E mesmo que não expande da mesma velocidade que o Brasil, está em contínua expansão ao longo do tempo. Se olhamos dentro desse setor, é composto de quê? Agricultura tradicional, explica parte, e na agricultura tradicional, 50% das plantas são nativas da Amazônia. Grosso modo. Okay? O setor madeireiro, que é a extração madeireira, a maioria é ilegal, mas a madeira é nativa. Né? Okay? Então, 100% é da biodiversidade da Amazônia. O agronegócio, como eu já falei, nada é nativo. E o setor pesquisa é 100% ainda, 100% o nativo. Ok? E então, se extraímos a parte nativo desse PIB, o PIB agropecuária da Amazônia representa 1% do PIB do Brasil, né? Metade deste pode ser atribuído a plantas nativos da Amazônia. Okay? Então, a grande biodiversidade da Amazônia representa nada. Okay? E BioNorte, como os biotechs de diferentes universidades na região, tudo são desenhados para usar biotecnologia com biodiversidade nativa para gerar
números que vão mudar esse quadro. Mas esse é o quadro atual. Depende de vocês mudar esse. Ok? E então, aqueles números, aquele tabela anterior, foi dados de 2002, produzido pelo o MMA, quando produziu o Plano de Amazônia Sustentável. Você sabia desse plano? Né? É um plano mais ou menos como aquele de salvar a borracha. Né? Muito bonito em papel e não recebe investimentos do governo central. Então, de 2002 a 2012, o que passou? Rebanho bovino aumentou. Hoje tem quase 3 boi para cada humano na Amazônia. Ok? A área de soja expandiu. Mas açaí entrou na pauta. Açaí é o único produto da Amazônia que tem realmente expandido. E agora, sozinha, representa quase 1% do PIB agropecuário da Amazônia. Okay? Então, essa expansão de açaí é uma coisa que está mudando o jogo. Agora, dá para replicar este? Não. Mas açaí, por enquanto, ainda está em franca expansão. E, então, esta é a expansão de açaí ao longo dos últimos 10 anos. Né? Açaí começou, o açaí que vocês conhecem, começou 10 mil anos atrás, quando as pessoas começaram a fazer vinho, né? De açaí. Mas virou moda 20 anos atrás. E começou com um grupo de empreendedores. Não foi a academia que fez alguma coisa. Okay? Então, esquece que a academia gera oportunidade econômica. Não faz. Quem faz esses são empreendedores. Então, um pequeno grupo de empreendedores de Rio de Janeiro começou essa. E aí, porque existe açaizais no estuário do Rio Amazonas, o Pará poderia atender uma demanda crescente desse grupo de empreendedores lá do sul do país. E aí, levantou o voo. Né? E uma vez que o voo estava levantado, aí sim a academia entrou. A Universidade Federal do Pará tem um grupo de tecnologia de alimentos muito bom. E esse grupo foi instrumental em fazer que o açaí exportado não dava carganeira em carioca nas praias de Rio. Okay? Porque vocês sabem que o açaí pode dar um carganeira medonho, né? E você não quer que isso aconteça nas praias de Rio de Janeiro. Okay? E então, graças a esse grupo de Universidade Federal do Pará, é que o açaí passou a ser um produto seguro. Okay? Essa tecnologia existe, agora está sendo usada na maioria da Amazônia, mas vocês sabem que ainda tem problemas de contaminação. E o barbeiro é um desses problemas. E esse é um problema porque não é conservado adequadamente o fruto antes do processamento. Okay? Não é culpa do barbeiro, hein? É culpa dos humanos que não estão usando as melhores práticas desenvolvidas pela Universidade Federal do Pará. E depois o Embrapa, a Embrapa de Belém, Embrapa Amazônia Oriental, entrou na parte de o manejo e depois de a agricultura, vamos dizer, de açaí. E a Embrapa está dando apoio muito competente para a expansão do agronegócio de açaí, do agronegócio de açaí. Okay? Então, 15 anos atrás, quando esse começou, o grupo de Embrapa, eu já mencionei Alfredo Roma, ele foi uma das pessoas envolvidas,
eles desenvolveram metodologia para transformar os açaizais em áreas produtivas que poderia receber certificação ambiental, certificação orgânica, para agregar valor ao açaí que vai ser exportado. Okay? Mas os produtores do Pará não seguiram essas recomendações. Eles transformarem os açaizais nativos em monocultivos de açaí. E aí passou a ser agronegócio. Não foi culpa da Embrapa. A Embrapa vai, evidentemente, dar apoio também para agronegócio. Mas, inicialmente, a Embrapa queria incentivar manejo de ecossistemas ricos em açaí, como havia sido tradicional na região. Mas hoje temos agronegócio. Né? E, então, esse mostra o contraste entre a produção agrícola, agora agronegócio, né? Versus extrativo de o açaí no Pará. Então, olha como é. O extrativismo está continuando, mas o cultivo está aumentando. Okay? E esse segue a lógica agora do agronegócio. Okay? Então, não é mais o tipo de produção que podemos dizer que é ambientalmente amigável. Né? E então, aqui no Amazonas, especialmente, algum de vocês lembra esse charge do época do governo Melo, né? O de triste memória, né? Mas serve para o resto da Amazônia também. Né? Como que vamos manter esse floresta em pé? Né? Tudo investimento vai para apoiar coisas que contribuem para o desmatamento. Bom, tudo investimento não. Tem no BioNorte, tem no Biotech, aqui da UFAM, Universidade do Pará, outros programas similares, tentando capacitar a gente para transformar biodiversidade em bioeconomia. Okay? Mas o grosso do investimento não vai para este esforço. E vocês que entraram no BioNorte agora sabem que pode não conseguir fazer o que você queria fazer, porque não tem editais para apoiar a pesquisa que você está fazendo com seus orientadores. Aqui no Amazonas saiu um novo edital outro dia e pode ser usado por vocês. É desenhado para transformar o setor produtivo, ok? E então, tem um espaço para biotech, e nesses ainda são pequenos, mas esse novo edital que está aberto é para isto. Então, corre para ver o que é que tem. Né? E aqui no Amazonas, e um pouco menos em outros estados, tem políticas de serviços ambientais. Aqui no estado tem o desejo de asfaltar o 319. Se faz este, corta a floresta de vez. E o desmatamento vai acelerar na Amazônia. Mas o plano de governo Melo foi para piscicultura e fruticultura e iria ter dinheiro para ciência e tecnologia. Mas a economia entrou em colapso, graças a Dilma, e o Amazonas não podia responder sozinho. Então, o Amazonas entrou em colapso também. O Pará um pouco menos, o Mato Grosso um pouco menos, por causa de os seus grandes investimentos em agropecuária. Okay? Mas os estados que não têm grandes áreas em agropecuária sofreram muito durante esse colapso econômico que dizem que está terminando. Né? Mas quem acredita em terra? Né? Okay? E alguns anos atrás, um colega meu do INPA, que é o líder do projeto de manejo florestal, e eu mostramos um possível caminho para manter a floresta em pé. Usar a floresta para fazer a floresta paga para ficar em pé. Okay? É possível fazer isso.
e quer mudar os investimentos no Brasil, ou mudar os investimentos em governança. Né? E essas foram coisas que foram muito faladas durante o governo Lula, tanto que Lula trouxe aquele brasileiro que falava esquisito, né, da Universidade de Harvard, e começou um esforço de repensar a governança na Amazônia. Mas esse tudo foi abandonado, e você sabe que a situação é de colapso de governança aqui na região. E então, tem um plano desenhado pela academia. A academia é muito bom de fazer isso, né? Mas né, ninguém escuta isso, ok? E então, a Floresta em Pé tem $1 trilhão de madeira disponível. Okay? Mas a maioria desse, no arco de desmatamento, já foi pirateada, né? Não gerando muitos benefícios para a população da Amazônia. Né? E, então, quando começa o desmatamento, ela continua a acelerar, e aí temos questões de fragmentação da floresta, né? E aí nós perguntamos, o Niro Iguchi e eu, né, se investimentos poderiam ser mudados, né, e aí planejar para aproveitar esses recursos. Nada foi feito, pirataria continua. Okay? Então, o IBAMA se vangloria de ter tido sucesso em reduzir a pirataria de madeira. E, de fato, eles têm reduzido. Tem 95%, agora está talvez 80% ilegal. Ok? Ilegal. Okay? E então, como manter essa floresta em pé? É uma coisa muito importante, né? O governo fala de moratório no desmatamento. Assumiu um compromisso no Tratado de Paris de reduzir desmatamento. Temos zoneamento econômico ecológico. Já ouviu falar? Você sabe o que é? Porque não foi usado. Precisa ter regularização fundiária. Lembra aquela concentração de fundiária que aconteceu durante o governo militar? Agora precisa ser regularizado e, se possível, reorganizado. Né? Investimentos na floresta, né? E pesquisa, e desenvolvimento, e biotecnologia, que faz parte desse programa. Essas são tudo coisas que deveria ter, mas deveria, fácil de dizer, não é? Tá? E entrei, a época que nós publicamos aquele artigo, o Niro Iguchi e eu, e agora o IBAMA continua a ser enfraquecido, ICMBio também. O Código Florestal beneficiou os desmatadores e não contribui para manter a floresta em pé. Os investimentos não têm regularização fundiária, não tem. Desmatamento continua a atender demanda do mercado, hein? E mais nada. Né? E se a floresta em pé não vale o investimento, como que vamos fazer para manter a floresta em pé? Né? E agora o Carlos Nobre, que é um dos pessoas do INPE, que mais tem falado sobre o futuro da floresta, ele, o grupo dele é que fizeram um modelo que mostra que se a floresta continua a ser desmatado, vamos chegar a um momento de desequilíbrio e a floresta vai embora mais rápido e a savana vai expandir na Amazônia. Já tem savana na Amazônia, ok? O savana é chamada de cerrado, não é? Mas a ideia é que depois de um certo grau de desmatamento, o equilíbrio muda e as savanas vão ser melhor adaptadas para o clima da Amazônia do que a floresta. E aí, então, eles estão propondo que uma solução seria seguir mais ou menos que o Iguchi e Clement falaram antes,
Só muito mais para biotecnologia. E quanto que vai custar esse? Mais ou menos a mesma quantidade que os Estados Unidos gastou para colocar homem na Lua. Você está vendo esse tipo de investimento aqui no Brasil? Né? Ok? E para esses novas políticas públicas, investimentos e parcerias públicas privadas. Okay? E o que temos? Ano passado foi votado a emenda constitucional 55, né? Que diz que o governo não pode aumentar investimentos. Pronto, acabou. Né? A decisão de não fazer nada é uma decisão. Okay? É uma decisão muito importante. E é a decisão que é a mais usada aqui na Amazônia. Okay? E as florestas domesticadas, lembra aqueles do primeiro parte da palestra? Eles continuam a contribuir um pouquinho. Né? O açaí, originalmente, era principalmente lá. O açaí do Amazonas ainda é tudo de lá. Okay? E parece precisa ter os humanos. Mas vocês sabem que as pessoas estão abandonando o interior. Né? O Amazônia já é 70% urbano. Né? E essa porcentagem está aumentando. E mais uma vez as florestas estão ficando vazias. Ok? E essas políticas de desenvolvimento do governo, e especialmente as políticas de inclusão social, que ninguém pode ser contra. Hein? Essa é para ajudar a população menos favorecida. Né? Ok? Mas esse contribui para o êxodo rural. Ok? E então as florestas vazias, ou ficam vazias, se não tem estrado copeiro, ou são grilhados. E grilhagem de terra é a principal forma de transformar floresta em uma área chamada de produtiva aqui na Amazônia. E então o futuro? Todo mundo quer saber. Pode passar. É aquela famosa bola de cristal. Né? A academia adora falar. Eu acabei de citar o trabalho de Carlos Nobre, né? E antes dele, Yoi Iguchi, e tem dezenas e dezenas de ideias que saem da academia. Né? Mas ninguém escuta para acadêmico. Né? A gente fica ansioso esperando alguém escutar. Né? Vocês são tudo presos aqui porque precisa escutar essa palestra para completar sua nota. Não é? Tá? E então, obrigado por sua atenção. Ok? Então, se tem perguntas, vamos ter algumas perguntas. E se não tem, vamos tomar café. Né? Mas lembra que vai ter uma segunda palestra. Eu só comecei a fazer vocês sentir menos otimistas. A segunda palestra vai acabar com o resto desse otimismo. Perguntas? Temos uma aqui em Manaus. Microfone para o resto do grupo escutar, né? E perguntas no resto de Bionorte via o sistema de chat, não é? Cíntia, ainda estamos usando o chat ou a pessoa pode falar também em outros centros? Ok, tá bom. Então, vamos ter uma pergunta aqui em Manaus agora e depois vamos ver se tem perguntas de outros centros, né? E já que a economia está em colapso, a tecnologia demora aqui, né? Professor, primeiramente, parabéns pela palestra, embora o tema seja bem triste. Né? Na realidade, não é bem uma pergunta, eu quero fazer duas colocações e eu gostaria que o professor discutisse. Em um determinado slide, o professor apresenta a questão da mensuração do IDH da população e compara o desmatamento com a melhoria do IDH.
Há alguns anos eu participei do projeto aqui da UFAM, o Piatã, que propunha justamente uma nova metodologia para calcular o IDH. Não se pode usar as mesmas métricas que você utiliza na região metropolitana para medir o IDH do caboclo. Né? Ele não vai ter acesso aos programas sociais, à saúde, mas ele tem outras. Ontem nós vimos uma palestra excelente sobre a cultura tradicional, então isso tem que ser levado em consideração também no estabelecer política pública. E com relação à sustentabilidade, ou mais especificamente quando se fala de desenvolvimento sustentável, alguns anos eu também escrevi uma tese de mestrado que fazia uma análise, eu não vou citar nominalmente qual era o objeto para evitar desgaste, que foi na época foi uma das razões que essa tese não foi muito bem aceita, mas o modelo que é considerado um modelo de sucesso na Amazônia, de uma RESEX, né, de uma RDS, tá? Quando a gente fez a análise em cima dos relatórios de gestão de 10 anos, se fala de sustentabilidade, e tinha, é claro, todo o embasamento de pesquisa, inclusive feito pela Universidade Federal do Pará, embora a reserva seja aqui na Amazônia. Uma das questões que me deixou mais preocupado é quando se fala de desenvolvimento sustentável, seria indicador de qualidade de vida, né? E aí um problema, um dos indicadores que era utilizado para formatar esse índice melhoria de qualidade de vida era o índice de mortalidade infantil. A meta que havia sido atribuída para esse indicador, ela estava acima das metas definidas pela Unicef, pela mesma linha de... E mesmo assim, como essa meta não conseguia ser atingida, embora repetidamente o relatório descrevia que as causas de mortalidade infantil se deviam à falta de tratamento de água, nunca se trabalhou a questão em essência, ficaram maquiando esse indicador até que extinguiram esse indicador, né? Que foi um absurdo. Então, quando se fala de sustentabilidade, a gente tem que buscar... hoje a gente fala de acordos de cooperação internacional. O professor, nesse último slide, falou sobre o dinheiro que não tem no Brasil, mas a gente sabe que tem dinheiro de fora. O mundo quer investir na Amazônia, desde que a gente tenha políticas públicas sérias para preservar a floresta. Então, com base nisso, eu queria que o senhor discutisse um pouquinho essas questões. Não vou discutir essa última parte, porque é o assunto da próxima palestra. Então, o IDH é um índice que foi introduzido para melhorar o conceito que antes se baseava apenas no PIB. Ok? E tem um grande grupo de prêmio Nobel de Economia e etc., que está trabalhando para mudar o IDH, porque é claramente insatisfatório até para a zona urbana. Okay? E lá em Butã, lá em Ásia, né, eles têm um índice de felicidade. Né? E, então, esta é uma outra forma de pensar sobre o desenvolvimento humano. Okay? Mas esse grupo de economistas, prêmio Nobel, né, está trabalhando para pelo menos 10 anos e não tem um índice viável para ser usado, né, e que um grande número de governos aceita experimentar. Okay? Então, a situação está complicada. Okay? Lembra que eu falei que a decisão de não fazer nada é uma decisão. Okay? É muito importante entender essa. E aí você explicou que o índice que foi usado nesse projeto sobre natalidade, depois foi abandonado. Okay? E esta foi uma decisão. Okay? Lembra que eu falei que a gente usa apenas 10% em nosso cérebro. Okay? Mas quando usamos aquele 10%, né, podemos fazer besteira também. Né? Aliás, uma coisa que humanos são muito bons de fazer é besteira. Okay? E então, né, a lista está ficando complicada. Né? Aquele sapiência que vocês tudo imaginam que tem, né? Certo?
S está gradualmente desaparecendo na escuridão também. Okay? Então, tem um grande esforço para repensar como medimos essas coisas. Okay? Mas o que eu gostei do índice de Butan, no índice de felicidade, né, é que joga tudo o resto no lixo. Né? E vai perguntar às pessoas, você está feliz hoje? Não é? Tá? E de vez em quando você encontra um bêbado aqui no Brasil que diz, claro que sim, cara. Ok, temos uma pergunta de Daniele Barbosa, em Mato Grosso, para eu dar um pouco mais de informação sobre as contribuições da Universidade Federal do Pará. Ok, eu falei que é o grupo de tecnologia de alimentos, e então, sim, podemos dizer que essa é biotecnologia, ok? Mas a questão principal é que as técnicas desenvolvidas não são nada mirabolantes, mas o grupo do Federal do Pará foi estudar como se produz açaí e como que poderia melhorar. Então, eles desenvolveram que hoje se convenciona chamar de boas práticas de higiene. Ok? Lava as mãos. Não coça a bunda quando está trabalhando com açaí, sabe? Ok? São coisas simples, ok? E se vai ser um pouco mais tecnificado, coloca um daqueles bonezinhos branco e etc, não é? Ok? Então, o grupo do Federal do Pará tem um lindo livro de 2001, 2002, sobre este. Okay? É um livro muito bonito. Então, se vocês passam lá em Belém um dia, procure esse na livraria da Universidade Federal do Pará. É um exemplo de como fazer que a tecnologia serve para um produto do Amazon. Então, é muito bem feito. E é biotecnologia, sim. É uma tecnologia de ponto para a Amazônia naquele momento? Foi. Okay? Porque o caboclo, quando faz açaí, vocês sabem, né? Se você vai visitar as comunidades e tomar açaí com eles, né? O açaí bem fresco, super saboroso. E é super arriscado também, não é? Porque sua flora intestinal não está preparado para encontrar a flora intestinal deles. Okay? E essa é a razão que você tem caganeira metade das vezes que vai experimentar assim no interior. Okay? Então, agora temos uma pergunta de Guilherme Borges, também em Mato Grosso. Cadê Guilherme? E a pergunta é se os nativos da Amazônia tinham um modelo de quintal, que é a combinação de horticultura e arboricultura, ou se existem vários modelos de acordo com as etnias. O Guilherme, boa pergunta. E, inclusive, eu esteve no workshop aqui em Manaus, nesses 2 dias, discutindo justamente isso. E se podemos identificar diferenças étnicas no registro arqueológico. Eu passei os últimos 2 dias com um grupo de arqueólogos. Né? E a resposta é muito provavelmente sim. Okay? Mas este precisa ser visto um pouco mais amplamente que o quintal. O quintal é apenas uma parte de um sistema de sustento. E uma parte do sustento é produção, que é o quintal e as roças, e uma parte é o manejo das florestas para o que convencionamos chamar de extrativismo hoje. Né? E então, aqui no Rio Purus, o
os grupos indígenas que falam línguas aruá tem uma história que mostra que eles não plantavam mandioca, não, quase não tinha roça, tinha quintais, sim, um pouco expandido de vez em quando para algumas coisas, mas que mandioca não tinha até a época de borracha. E mandioca, do jeito que conhecemos hoje, passou a ser um dos principais produtos agrícolas da Amazônia para manter o seringueiro escravizado na floresta. Okay? Então, os donos os barões do barranco, né? Eles tinham diferentes grupos de escravos. E alguns eram para produzir alimentos para os seringueiros. E esses eram principalmente indígenas, porque o índio sabe muito bem como produzir mandioca, né, etc., na Amazônia. Mesmo se a mandioca não foi um grande cultivo antes da época de borracha. E então, mas esses índios aruá, purus, tinha raízes e tubérculos, sim, mas que não eram cultivados. Não tinha mandioca. Tinha batata mairá, tinha outras coisas que hoje os antropólogos e etnobotânicos estão decifrando. Então, essa etnia tem um sistema de produção, de sustento, muito diferente dos índios Arawak, que eu mostrei naquele mapa dos grandes línguas expansivas da Amazônia. E os Arawak são considerados a ser o povo o mais agricultor da Amazônia, embora evidentemente não tinha agricultura, né? E então os Arawak foram grandes produtores de alimentos, okay? E os Arawá, grandes manejadores da floresta. Os dois tinham quintais. Os quintais Arawá são mais discretos, os quintais Arawak são mais sofisticados, mas sim, tem diferenças entre os grupos étnicos em termos de, ok? E já respondemos ela, não foi? Oh, esse é outro. Ok, o Daniel está muito interessado hoje, né? Então, é só que tem contribuído para ações de formação agroecológica e estímulos a iniciativas de produção orgânica no sul do Bahia. Se sabe, na Amazônia está acontecendo esse tipo de iniciativa e ações, por exemplo, de produção de açaí ou outros recursos. A resposta é sim. A agroecologia está na moda, está expandindo em muitos lugares, não é somente Salk que dá apoio a este. Salk é um famoso universidade que apoia o agronegócio, hein? E forma muito dos melhoristas e agrônomos, etc., que vai para a Embrapa depois. Né? E Viçosa também tem iniciativas agroecológicas. Viçosa é a segunda universidade agrícola do Brasil. E esse é muito comum. Aqui na UFAM, certamente no Federal do Pará, nos outros federais, tem núcleos de pessoas pensando em agroecologia. Okay? Mas, Daniele, daí eu te pergunto uma coisa. Tá? Para onde vão os investimentos em pesquisa agropecuária? Vai 5% para a agroecologia, tá? E 95% para o resto do negócio. Né? Okay? Então, temos essas iniciativas, aqui em Manaus, por exemplo, certamente em Belém, certamente mais, né? Tem feiras orgânicas, né? E se você realmente quer comer organicamente, é possível fazer. Okay? E assim, em todo o Brasil está em expansão, né? Mas não recebe muitos investimentos
dos orçamentos federais e estaduais. Ok? Então, como eu falei antes, é importante sempre olhar para onde vão os investimentos e não olhar só para a retórica. Ok? Agora, aí Guilherme retorna com horticultura pré-histórica, se pode restaurar reservas legais em pequenas propriedades e com certeza pode. Ok? Em uma propriedade pequena, faz muito mais sentido recompor uma reserva legal para ser um agrofloresta, um sistema de produção que é baseado em árvores. Aí você atende a exigência legal e vai garantir que você recebe algum sustento diretamente de sua reserva legal. Okay? Não precisa só produzir carbono estocado. Você pode produzir frutas e castanhas e etc, etc, fazendo que sua reserva legal atende a necessidade do dono e também contribui para estocar carbono. Okay? E então, até Guilherme e Daniele cansaram de digitar. E então, vamos para um intervalo, tomar um cafezinho e aí voltamos, Cíntia, em 15 minutos. Ok? E aí, só antes de ir para o feriado, vamos acabar com os outros mesmo. Então, gente,